Prosseguindo com o nosso conceitual moscas de cigarra, parte 2, vamos então aqui entender um pouco mais a metodologia que eu costumo usar já desde o tempo que comecei a atar mosca, em 1980, né? Eu me utilizo de papel e caneta ou lápis para ou ter uma sequência lógica de montagem para futuros entendimentos do que fiz há tanto tempo atrás, como também um prazer de fazer e de esboçar boas ideias num papel, né? Este conceitual nem todos vão seguir, nem vão ter este princípio, mas muitos me perguntam e muitos ficam admirados por eu ter esse zelo. Aqui nós temos um prelúdio, digamos assim, de um padrão de mosca servindo, como foi falado no vídeo anterior, servindo como base para fazer outros padrões de insetos. Eu estou com um padrão aqui que esbocei em 2018, um besouro negro EVA Floan. Ele foi já detalhado e explicado na minha página Melockfly. Este besouro aqui se encontra aqui, ok? Ele é um padrão de besouro que está aqui apresentado. Com este mesmo padrão de besouro, com esta mesma metodologia que eu apliquei neste besouro, nós podemos trazer, aliado a este padrão, que é um besouro, asas no qual viríamos a ter uma possível cigarra ou uma Kedes, modificado aqui o padrão de olhos e, por sua vez, outros tipos de insetos, ok? Borboletas, mariposas. A metodologia aqui foi como eu descrevo de forma muito sucinta e algumas etapas de um passo a passo, né? Etapa 1, etapa 2, 3 e 4, de forma que eu, numa parte mais à frente, há 20 anos, 15 anos mais à frente, eu consiga ter uma ideia de qual foi o conceitual. Aqui, de forma simples, podemos ver que eu usei um cilindro de EVA, eu discriminei o diâmetro, foi feito um shape, este shape foi já demonstrado aqui, e esta parte aqui superior aqui de carapaça e cabeça, tórax, está aqui determinada aqui numa chapa DVA, que foi trabalhada de forma a cabeça de uma flecha. Depois foi fixado o anzol na morsa e, por sua vez, colocado este corpo de besouro aqui, já modelado de forma como se fosse um cilindro trabalhado, né? Como foi feito aqui, era um cilindro, eu trabalhei, né? Transformei aqui em um objeto alongado e cônico, né? Dando uma impressão de uma estrutura corporal do besouro, como está aqui, e foi feito então de forma que, ao usar o arame, como está descrito aqui, o arame para fazer a segmentação desses prolongamentos da parte superior aqui do inseto, garantindo com isso que o mesmo ficasse firme após colado, né? Foi colocado então esta carapaça aqui, que nada mais é do que esta peça aqui, transpassada por esse furo, dobrado, aplicado os olhos, e assim nós temos, com as patas finalizadas e uma possível antena, se assim quiséssemos também aplicar, nós teríamos um padrão de besouro. A metodologia de se aplicar conceituais de besouros
ou de outros insetos para um atado, o sistema construtivo é bastante interessante. Aqui ainda demonstro que eu usei o vazador para ser utilizado numa placa de EVA, de modo a tirar o cilindro. Então, muitas vezes a pessoa não sabe como é que eu tenho um cilindro de EVA. Usando o vazador, como já foi descrito em meus vídeos iniciais do atado de mosca. Esse seria o esboço do Besouro VP1 de 2018. Os olhos feitos com correntes plásticas, né? E já houve uma modificação aqui nesta parte frontal da cabeça, mudando o shape da área de carapaça. Então, desta forma, nós vamos lembrando e tendo as moscas matrizes, nós vamos conseguindo trazer o conceitual de um padrão de atado de mosca para implementarmos outra. Aqui nós temos várias ideias e conceitos que eu coloco aplicado à metodologia de como dobrar o EVA, padrões de corpo que eu vou assim fazer, como elaborar então a asa, não é? Como ficaria o inseto ou a mosca que representaria uma cigarrinha, um besourinho, não é? Uma mariposa, dependendo do padrão de asa que eu venha a associar aqui a esse conjunto. Outra metodologia de aplicar os olhos, não é? Na própria estrutura aqui que vai formar a cabeça, como também asa e tórax, um chifre do inseto, como ficaria a mosca de lado, metodologias de fixar o corpo, como trabalhar do EVA para o cilindro, trazendo para esse mix. Então, desta forma, eu vou elaborando e criando metodologias. Por sua vez, neste besourinho de EVA, da data de 2007, eu trouxe aqui o detalhamento do shape do corpo, como ele foi entalhado, né? Como ele foi determinado para se fazer esse padrão de besouro, a determinação aqui do tipo do anzol que eu usei o anzol número 6, quantos segmentos o corpo teria, né? A base aqui, essa parte final aqui seria aonde você fixa a extremidade do corpo para depois vir cobrir aqui o anzol, né, com o mesmo. Aqui você poderia usar, aqui eu coloquei chenille meloc, ou seja, um chenille que eu mesmo faço em casa de forma artesanal, ou um duben também, tá? Poderia ser para recobrir esta parte aqui do anzol que ficaria nua e depois voltarmos aqui com esta peça para cima, como foi feito aqui nesse segmento do desenho, né? Voltando a parte do EVA para cima e depois aplicando aqui as patas e outros detalhes, fixamos esta parte aqui bem perto ao olho do anzol e voltamos para trás aqui, como está aqui no detalhe da cabeça do besouro. Por sua vez, mostro aqui 3 padrões de perfis de asas que eu tenho já fabricados em pinças para queimar asas, tá? Então nós temos aqui o besouro com uma suposta asa que já traz a alusão a um outro padrão de inseto ou de um besouro alado em voo que caiu com as asas abertas, ou um besouro só com as asas fechadas, e esta parte aqui do desenho que eu não achei condizente, fechei e discriminei esse desenho aqui como uma parte que não me interessava. Esse desenho sendo feito em 2007, eu tenho esse apanhado de conceitual, não é? De como eu raciocinava naquele período. Da mesma forma, eu com esse besouro aqui
Meloque carapaça, padrão 1, sem asas, tem também de 2007, como vocês podem ver aqui a data. Ele tem todo um aparato aqui de conceitual de como ele foi elaborado. O corpo fixado, o duben, as patas já previamente fixas na estrutura da haste do anzol e o ponto aonde eu quero determinar cada etapa aqui do segmento, né? A parte aqui que vai ficar exposta, a parte da cabeça e a parte que vai travar. E aqui eu tenho uma fita cromada, que vai ser o que? Aqui, essa parte escura aqui seria uma fita cromada para dar o efeito de divisão da carapaça, do abdômen, né? Do nosso besouro. Aqui eu tenho outros detalhes que tem o molde no tamanho, na escala, algumas etapas construtivas e algumas observações que eu fiz no padrão. Tudo isso me traz as recordações e lembranças. Aqui nós temos já um besourinho alado que já vai trazer muito uma proximidade de uma cigarrinha, como vocês estão vendo aqui, ou de um besourinho alado, dependendo do conjunto de asas que vocês venham a trabalhar aqui, né? Vocês podem ver que está faltando aqui os detalhes das patinhas, mas é tudo um critério de conceito. Eu já usei aqui, no caso, ele é de 2007 também. Usei aqui o critério de um padrão de corpo em 3 metodologias: molde, meloque, modificar, molde já recortado, e assim eu vou anotando as observações, os detalhes de montagem, o que eu aplico primeiro, o que eu aplico depois. Apliquei o corpo, depois apliquei um segmento de EVA para dar esse volume de costa, depois coloquei aqui os olhos, virar o EVA, esta parte frontal que vai fazer essa extremidade aqui, volta, então indico com a seta. Então várias metodologias, aplicando a asa, né? O formato do corpo então alongado, pode ser coberto, e eu vou fazendo as observações como também as diretrizes aqui de padrões de asa. Isso em 2007. Saindo então dos besouros, nós vamos cair para as cigarras. Aqui nós temos um detalhamento de uma cigarra de 2013. Já uma cigarra sendo de forma esboçada, e observa-se que o corpo aqui, fazendo esse vinco central aqui, vai trazer esse shape aqui, de um corpo alongado. São conceituais que a gente vai aplicando. Vamos seguindo para o próximo. Esta aqui de 2015, não é? De 2015 nós temos já 2 segmentos de corpos, sendo feito um preenchimento interno para volume, e esse assim dobrado, mas fixo através dessa furação na haste do anzol. Aí depois é feito os segmentos, colocação da asa, e assim nós temos todos os detalhes aqui num pedacinho pequeno de papel, que vale muito a pena. Aqui nós temos o esboço da minha pequena cigarra verde realista, feita, para vocês terem uma ideia, num pedaço de papel bem pequeno, contendo todas as informações básicas que eu preciso ter para montar a minha cigarra verde realística. Vocês podem ver que uma mosca realística, sabendo a pessoa ter o conceitual, ela consegue assim desmistificar que o atado realista pode ser feito em um pequeno esboço como este aqui, ok? De forma que as cigarras elas vão sendo elaboradas em esboços em papel, e desta forma a gente vai agregando conceitos, ideias, proporções, para assim chegar
no suprassumo, que seria os nossos atados que vêm a ser muito próximos deste que está aqui. A cigarrinha de 2007 está aqui. Vamos então entender como eu elaborei este padrão aqui de cigarrinha, que se apresenta aqui esboçado em várias posições, né? De cima, de lado, com detalhes mais completos aqui dessa mesma cigarrinha. Ela se apresenta aqui numa condição meia entortada devido ao tempo de guarda que eu tenho já esta mosca aqui, que é uma mosca matriz, né? Ela já está aqui toda meia embeiçada, mas continua sendo o mesmo padrão que foi elaborado. O raciocínio lógico aqui neste desenho, né, nesse conceitual, nós temos aqui a discriminação do anzol 4, os dois padrões de asas interno e externo, mais fechado e mais aberto. Assim eu determinei. O padrão aqui de molde, que vem fazer aqui o padrão de corpo, que esta estrutura aqui seria a estrutura corporal da mosca, que vai trazer esse shape aqui interno, né? Nessa parte interna aqui, que fica aqui, né? Então essa segmentação, esse padrão de corpo é dado a este shape aqui, tá? Posicionado de forma a cair em cima do anzol, aqui amarrado, e por baixo um chenille ou um duben, tá? E assim eu vou. Aqui nós temos o detalhamento da parte frontal, né, da tampa aqui da cabeça, com o tórax, aonde você tem a proteção das asas. Aqui um detalhe também desse sequencial de encaixe aqui, né, transpassando pelo furo o olho do anzol, e algumas observações escritas. Com isso nós temos o agregamento de patas e tudo mais, né? Com isso nós temos o apanhado de que um projeto que foi feito em 2007 continua vigorando. Este aqui de 2006, que é uma cigarra Popper CP2, a CP1, né, que eu tenho tanto uma quanto a outra aqui disposta para o estudo, né, e aprimoramento aqui do raciocínio. Foi discriminada aqui o padrão, de forma que eu usei uma cabeça de Popper, não é? Um shape de EVA, uma chapa de EVA modelada neste shape aqui, de forma que ele abrace a cabeça do Popper e depois de trabalhado, não é, ele fique com esses segmentos afunilados, não gerando muito peso, porém um shape com o shape final da asa e pernas e o ruído da boca do Popper aqui, trazendo todo esse conceitual da cigarra Popper, né? Então nós vamos aprimorando. E aqui uma das minhas antigas cigarras, aquela que eu comentei no início do vídeo anterior, que é a cigarra de EVA, que estava já meio fragmentada pelo tempo, devido a ser de 1987. Então é um padrão já bem antigo, que nós temos aqui o shape do corpo, aproximadamente feito aqui nessa parte escura, não é? Num tamanho desproporcional, mas o conceitual do corpo desta mosca, desta cigarra, é este aqui, não é? Então nós temos aqui a figura número 1, a fixação por essa parte de trás aqui na haste do anzol, a aplicação de um duben, um chenille nesta parte aqui da haste protegendo. Voltamos com esta parte aqui estrutural do corpo para cima aqui, trazemos neste ponto aqui o ponto de fixação das fibras de pelo,
cerdas sintéticas, fibras de brilho, e dobramos essa carapaça para trás. De forma que nós temos um pequeno segmento aqui de anzol que nos sobra, né? 2, 3 milímetros aqui, né? Que é para a fixação do que? Dos olhos, que é feito de 5 milímetros, um tubinho de 5 milímetros. Mas aqui eles parecem dois cones, né? Dois cilindrozinhos achatados devido à linha de atado que passa bem aqui, ó, fazendo um X aqui, não é? Então eles são fixados por último e presos. E o detalhe desse acabamento aqui, da fixação dos olhos, está aqui o detalhe da cabeça do inseto, que nos traz aqui esse detalhe que eu procurei fazer naquela época para me atentar que esta parte dos olhos aqui são colocadas por último e trabalhadas com a linha de atado de forma a obtermos esse shape com um padrão similar aí dos olhos de uma cigarra, né? Então, quantos detalhes nós podemos absorver? Aqui nós temos outra bastante interessante, cigarra grande e cigarra pequena, amarelinha aqui, o shape dela, né? E como assim eu segui fielmente os padrões que desenho e procuro idealizar os conceituais. Esse conceitual é de 2015, né? Cigarra média, grande e pequenas, padrão A1 ou B2. E nesses padrões nós temos aqui os segmentos de corpos, o tipo da cabeça, como eu apliquei, quantos segmentos foram feitos. Foram feitos 3 segmentos até o anzol. Eu tenho 1, 2, 3 até o anzol, como está aqui descrito. Então todo esse apanhado fica disposto a quem me segue nas minhas páginas, e assim nós vamos prosseguindo. Como também na cigarrinha B2, que vem a ser essa pequenininha aqui, né? Nós vamos discriminar aqui o raciocínio, seguindo mais ou menos o passo a passo desta pequena cigarrinha aqui, que foi montada em anzol bem pequeno, anzol 10, e nós temos todo o passo a passo aqui. Feito isso em 2015, e vamos para essas últimas que eu costumo fazer agora, que são os de 2020, as mais recentes. Vamos entender um pouco mais sobre elas. Temos então aqui a cigarrinha preta CPR2, já devidamente disponível na minha página Melock-Fly, nos álbuns lá para quem tem interesse do atado. Aqui se encontra o padrão detalhado, foi feito de um bloco de EVA, não é? Feito de um bloco de EVA, trabalhado de forma que esses sulcos foram feitos com agulha quente, como está descrito lá. Após esse trabalho corporal foi aplicado então os olhos, não é? O detalhamento aqui da asa, né? De uma asa realística, o encaixe, o transpasse do anzol, podendo ser também feito aqui um pequeno sulco na parte central para fixação. Aplicamos então este anzol já com a estrutura corporal fixa, transpassamos os pares de pata, e aqui eu trago no desenho o detalhamento do corte lateral para a fixação do engate da asa, ok? Um padrão bastante interessante que já se encontra disponível lá para quem tem interesse. E este último modelo aqui, do ano de 2020, que se encontra já a sua elaboração da construtiva, né? Da cigarra verde CX1, não é? Ela foi elaborada com um bloco de EVA. Este bloco de EVA foi feito esse shape aqui losangular, sendo a parte frontal menor do que a parte traseira.
um desgaste duplo, como diz aqui, corte 2 vezes, cortei a parte de cima, um triângulo em cima e embaixo, depois subdividi os segmentos do abdômen, que foi aplicada uma agulha, como está escrito aqui, agulha, apliquei a agulha nesse losango aqui, segmentei com a linha de atado, apliquei aqui os olhos com nylon e calor, fixando estas duas miçangas, né? E o nome CX, porque a parte frontal da cabeça tem um X aqui, que traz a característica dos olhos da nossa cigarra. Ela possui 2 pares de asa, o externo e o interno, não sei se a câmera consegue pegar, os dois, que estão detalhados nesta parte aqui de baixo do esboço, o interno e a externa. Fixamos então, transpassando o anzol através da parte frontal daqui dessa estrutura corporal, como também poderíamos criar aqui um sulco e assim fixar. Eu utilizei essa metodologia por ser mais efetiva na durabilidade, né? E evitar a quantidade de cola a mais. Aplicamos então a asa através da linha de atado, como está descrito aqui nessa simbologia que uso, né? Voltamos para a parte de baixo, fizemos 6 furos e fixamos as patas através da cola. Aqui o detalhe da fixação em X da cabeça. Uma mosca bastante interessante, não muito difícil de se fazer. Espero que vocês tenham absorvido este conteúdo didático referente a esboços e desenhos que tenho trazido ao longo desse tempo todo que uso e me dedico ao atado de mosca, para que engrandeça o conhecimento de causa de vocês. Vamos no vídeo posterior trazer detalhes técnicos sobre patas, padrões de asas, pernas, pinças para queimar asas e tudo mais para um conjunto de composição das cigarras.